Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui à Pílula do Conhecimento, o seu conteúdo diário que fará com que você atinja resultados incríveis e transformaremos você um líder cada vez melhor. Meu nome é Houston Guerin e eu tô aqui para te ajudar. Te ajudar o quê? A chegar onde você está querendo. É isso mesmo, conteúdo todo dia. E como você já sabe, todo dia tem uma pílula nova de conteúdo. Inclusive, se você não está nos seguindo, não está inscrito em nosso canal, corre lá, já se inscreve para você poder acompanhar todos os conteúdos diariamente. E se perdeu alguma coisa, volta lá para os conteúdos anteriores, que é rapidinho e certamente cada um desses episódios irá transformar algo incrível na sua empresa, no seu negócio. Lembrando que amigo bom é aquele que entrega um bom presente, certo? Então, se você tem amigo que é empresário, se tem amigo que está liderando um time que precisa aumentar seus resultados, compartilha com ele esse conteúdo, esse material, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer muito. E vamos lá, estamos no meio de uma série que eu acho incrível porque ela fala sobre metas que motivam. Essa semana eu tô muito animado justamente por causa desse conteúdo que eu adoro, não só porque metas que motivam, mas é porque meta, ela direciona uma empresa. Meta é o que empurra uma empresa para o sucesso. Mas o grande problema de construção de metas é justamente aquela boa e velha frase, né, que o pessoal fala, será que eu vou desmotivar meu time? E aqui eu tô te mostrando como não deixar que isso aconteça. Então iniciamos ontem, corre lá, dá uma olhadinha no nosso último episódio, porque ele fala justamente sobre como você fazer com que a meta não seja uma coisa que desmotiva o teu time. E hoje nós vamos falar o quê? Pensar em formato de plano de ação. Para uma meta ser batida e atingida e ela ficar factível para o seu time, ele precisa começar a pensar em plano de ação. Ele não pode chegar na tua empresa todos os dias sem saber o que vai fazer. Ele não pode ter uma determinação, uma ação, uma atividade que você criou e ele simplesmente não sabe como agir. Por isso, nós precisamos ensinar como líderes, como gestores de negócio, nós precisamos ensinar nosso time a pensar em formato de plano de ação. Houston, do que você está falando? Nem eu sei o que é plano de ação, quem dirá fazer meu time pensar com isso. Na verdade, o que eu vou fazer para vocês já estão me acompanhando, vocês estão vendo. Eu trago ferramentas simples, ferramentas que provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento. Ontem foi assim, certo? Na matriz SWOT. E hoje não vai ser diferente, eu vou trazer para vocês uma outra ferramenta que eu tenho certeza que você já ouviu falar. E se você não tenha ouvido falar, a hora que eu começar a conversar, você vai ver que é uma forma natural de pensar. Vou te falar agora. Pensar em plano de ação é pensar em etapas. Pensar em plano de ação, pensar em como gerar um resultado através de plano de ação, é imaginar como que aquele resultado vai ser construído por etapas. Existe uma matriz, uma ferramenta que fala sobre isso. A boa e velha 5W2H. Quem já não ouviu falar em algum momento de 5W2H? Pois é, se eu começar a trazer um jeito de me comunicar com o meu time através de 5W2H, comece a fazer exercício. Chega hoje na tua empresa, chega hoje lá, chama teus sócios, chama teus gestores, teus líderes, e você chama e você vai conversar com eles e fala assim, pessoal, a partir de agora, tudo que nós formos falarmos, toda a comunicação aqui dentro da empresa, ela deve ser por 5W2H. Que diabo é 5W2H? Que diacho é 5W2H? Vamos lá, são palavras em inglês, né? 5Ws. E 2H, mas praticamente é o quê? A primeira coisa que eu devo imaginar quando eu vou conversar com alguém é imaginar o quê? O que eu devo gerar de resultado? Esse plano de ação, qual é o resultado que ele vai gerar? O que deve acontecer? O que deve acontecer é converter aquele orçamento em vendas. Por quê? É a próxima pergunta, é o próximo W. Por quê? Então, o que e por quê? Porque se eu converter essa venda, estarei mais próximo de bater minha meta. Simples assim. Quando? É a próxima pergunta, é o próximo W. Quando que eu devo fazer? Então, quando que eu devo fechar essa venda? Por quê? Porque estou mais próximo da minha meta. E quando que isso deve acontecer? Bem, deve acontecer nos próximos 3 dias, porque assim eu consigo ir somando os resultados. Então, quando eu vou determinar o prazo? Vai ser 3 dias, um dia, em 1 hora? Em 1 semana, eu devo determinar o quanto. E a próxima pergunta é aonde? Aonde que isso vai acontecer? Vai acontecer na empresa? Não. Aonde é o meio que eu vou utilizar para aquele resultado acontecer? Por exemplo, se eu quero fechar uma venda online de um cliente meu que está lá em Salvador, então qual que é o ambiente que eu vou utilizar? Numa videoconferência? Não, vai ser através de e-mails, por WhatsApp, uma ligação. Ou melhor, eu vou pegar um avião e vou até lá fechar contrato. Na minha empresa de franquias, tem muitos contratos que nós temos que viajar para fechar contrato. Vou fechar um ponto com shopping. Eu tenho que viajar lá, apertar a mão, olhar o endereço e tudo mais. Então, onde? Às vezes vai ser dentro do shopping. Onde? Vai ser numa cafeteria que eu vou me encontrar para fechar um contrato. Vai ser na sala de reunião aqui da empresa. Vai ser através de um e-mail. Esse onde tem que estar muito claro. Depois vem o quem. Quem está envolvido em toda essa atividade? Bem, vou envolver o meu gestor direto. Por quê? Porque ele precisa validar a compra, a venda, o formato de pagamento. Quem mais? Eu preciso do meu cliente, e esse meu cliente, na verdade, ele só toma decisão junto com o sócio. Então, na verdade, não adianta eu falar só com o cliente Antônio.
Eu tenho que falar com o Antônio e com o José, que é o sócio dele, porque se eu não envolver o José, a venda não vai acontecer. Então, quando eu começo a colocar quem são as pessoas envolvidas, eu não estou simplesmente falando o vendedor e o cliente. Muitas vezes eu preciso entender quais são os clientes. Junto com o vendedor, tem que ter um gestor. Talvez eu tenha que envolver o Correios, porque o meu cliente quer saber qual é o prazo de entrega. Então, quem vai ter relacionado ao Correios, qual é o prazo de entrega para essa mercadoria chegar lá? Ou uma empresa de logística. Então, às vezes eu tenho que envolver parceiros. Logo em seguida vem o quanto. O quanto que essa ação precisa para que ela aconteça do melhor jeito possível. Vamos imaginar que eu tenho que viajar até Salvador para apertar a mão desse cliente. Então, quanto vai custar essa passagem para eu fechar esse contrato? Ou eu vou dar o frete grátis? Então, quanto está envolvido para que essa venda aconteça? Quem sabe eu vou dar um mês de carência do meu serviço? Então, qual é o custo desse meu serviço em formato de carência? Talvez eu vá dar um presente, um mimo, um agrado, uma experimentação. Por exemplo, eu quero fechar uma venda para um cliente novo da minha cafeteria ou da minha ótica. Então, o que eu vou dar? Vou dar uma experimentação. Ele vai lá, ele vai ganhar um café e um pão de queijo gratuito para ele provar, experimentar e virar meu cliente e voltar amanhã. Então, quanto, pessoal, precisa estar inserido? E muitas das vezes a gente passa despercebido sobre isso. E aí, claro, a última pergunta é como que eu vou fazer? Depois de eu ter respondido e pensado em plano de ação, ou seja, o que, por quê, quando, onde, quem, quando, fica muito mais fácil escrever o como. Porque agora eu já sei que essa venda vai acontecer lá em Salvador, que essa venda tem que ter a presença dos dois sócios, que essa venda precisa incluir um formato de pagamento que o meu gerente, o meu gestor vai me apresentar, e que deve acontecer uma venda, e essa venda deve ser uma venda de 20 mil reais, então é isso que deve acontecer, uma venda, porque assim eu estou mais próximo da minha meta de 100 mil. Então, quando eu começo a fazer isso, escrever o como fica muito fácil. O como vai ser? Vou ligar para o departamento de passagens, de administrativo da empresa. Vou pedir uma passagem quando? Nos próximos 3 dias, porque a fechamento é em próximos 3 dias. Então, eu chego dentro da minha empresa, eu como colaborador teu, eu vou chegar na minha empresa e já vou atingir plano de ação. Preciso falar com o administrativo, preciso de uma passagem para Salvador, que ela vai custar 2 mil reais e deve acontecer depois de amanhã. Vou ligar para o meu cliente, estou indo para Salvador, mas gostaria que você e seu sócio estivessem presentes. Seu sócio estará presente? Ele consegue esse horário? Antes de pegar minha mala e ir para o aeroporto, eu chamo para o meu gestor, quais são as formas de pagamento que eu posso atuar nesse caso para que a gente consiga essa venda de 20 mil reais? Ele vai perguntar, mas precisa parcelar? Você precisa porque ele já me sinalizou e eu acredito que parcelar em 2 vezes está dentro do nosso plano, porque vai fazer, por quê, né? Porque eu vou fazer um fechamento de 20 mil reais. Então, se nós fizermos uma entrada e o resto para 30 dias, estaremos muito próximo da nossa meta. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você não faz o teu time pensar em plano de ação, pensar nessas perguntas simples, você sempre estará atrás de todo o teu colaborador tentando dizer o que fazer. Sabe quando você tem aquele colaborador que está o tempo todo perguntando o que fazer, você fala, nossa, de novo eu tenho que falar com ele? É porque ele não está pensando em plano de ação. Porque ele não entendeu o que ele tem que fazer de resultado. Ele não entendeu quando que ele tem que fazer resultado. Ou quanto que ele pode usar de recursos da empresa para fazer isso acontecer. Nem sequer ele conseguiu entender quem são as pessoas que ele deve envolver. Se ele não responder essas 6 primeiras perguntas, como fazer, vai ficar muito difícil dele responder. E ele está o tempo todo atrás de você. Meu gestor, meu líder, sócio, fundador, que deveria estar pensando um monte de coisa, ele está o tempo todo. Como que eu faço para gerar resultado? Essa meta que você deu está muito distante, essa meta está me desmotivando. É porque ele não sabe pensar em plano de ação. Então faz o seguinte, chegando na tua empresa hoje, reúna todo mundo e fala assim, a partir de agora, pessoal, todas as atividades dessa empresa devem ser respondidas com 5W2H. Ninguém escreve, ninguém pensa, ninguém raciocina, ninguém faz nada se não tiver o 5W2H inserido. E olha que interessante, de início, sabe aquele caderninho que eu falei do episódio anterior, que deveria ter lá a matriz SWOT? Nesse mesmo caderninho, todo mundo vai ter que escrever 5W2H de tudo. O cara vai pedir, vai fazer uma compra, ele vai comprar um estoque novo pro teu negócio. Eu tenho lá uma farmácia, eu vou comprar um estoque novo da minha farmácia. 5W2H. O que eu vou fazer? Renovar o estoque. Por que eu preciso renovar? Bem, porque chegamos no estoque limite mínimo de cada item dessa lista. E por que eu devo fazer isso? Porque a procura por esses itens acontece semanalmente. Se eu não tiver um desses itens, eu vou começar a perder meu cliente para o meu concorrente, porque lá ele tem. E se eu tiver esse produto, eu faço ele comprar outros produtos na jornada do cliente aqui. Onde que isso tem que acontecer? Bem, através do telefone, por e-mail, pela plataforma de compra com a distribuidora de medicamentos. Quem tem que fazer? Bem, eu que sou estoquista, junto com o comprador da farmácia. Quanto que a gente pode gastar? Semanalmente a gente pode fazer uma reposição de estoque de 15 mil reais. Então, se o orçamento passou de 15 mil, tira qualquer produto que não precisa estar lá. E como que eu vou fazer isso? Eu acabei de escrever tudo. Quando a gente começa a trabalhar nesse formato, pessoal, é a virada de jogo. É você saber exatamente o que você está trilhando, qual é o caminho que você vai percorrer até chegar ao teu resultado. De início, o pessoal vai escrever no caderninho. Toda vez vai escrever, vai dar trabalho. Depois de algumas semanas, é natural. Ele vai falar uma frase, uma única frase, ele já solta o 5W2H para você, para o teu líder, para o teu gestor, para o teu subordinado.
subordinado. Quando você vai se comunicar, tá tão natural a forma de pensar que já vai soltar em formato de 5W2H. E quando tiver uma ameaça ou uma fraqueza do teu negócio, lembra do episódio anterior? Uma ameaça, por exemplo, eu vi aqui agora na previsão do tempo, amanhã vai chover o dia inteiro. Ele vai pensar, e agora? O que a gente vai fazer para bater nossa meta? Eles vão começar a pensar, bem, se tá chovendo, eu preciso vender sem precisar que o cliente entre na minha loja, porque ele não vai chegar até aqui. Então, vai começar a pergunta, o que fazer amanhã que tá chovendo? 5W2H. Bem, continuar vendendo, batendo a meta com o cliente sem ele vir para a loja. Por que eu tenho que fazer isso? Porque amanhã vai chover o dia inteiro e amanhã eu não vou ter cliente na minha loja. Quando que eu tenho que fazer? Amanhã. Amanhã das 7 da manhã às 7 da noite, loja aberta, sem clientes. Então tem que ser amanhã. Onde que eu vou fazer? Bem, eu vou utilizar o WhatsApp e vou me comunicar com a base de dados de clientes que eu já tenho para tentar vender para ele e mandar entregar na casa dele. Quem vai fazer isso? Cada vendedor que tem sua lista de clientes. Falando com o próprio cliente e interagindo com alguém de logística, um motoboy, alguma plataforma. Quanto que eu vou investir? Bem, vou investir talvez um presente, um agrado, um mimo para esse cliente comprar amanhã mesmo, para ele decidir receber o produto amanhã mesmo. Talvez um desconto, talvez um bombom, eu não sei, talvez nada. Talvez a resposta seja custo zero. Como que eu vou fazer? Banco de dados, WhatsApp, vou criar uma arte no Canva aqui, vou mandar para eles lá, vou chamar o pessoal do marketing, vou criar uma campanha, amanhã é dia de chuva, você vai receber na sua casa o nosso café quentinho. É isso, pessoal. Plano de ação te dá liberdade para você atuar enquanto o teu time desempenha e gera resultado. Formato de pensar. Chega hoje na tua empresa e implanta isso. Diga que a partir de agora é assim que vai funcionar, certo? Amanhã, pessoal, a gente vai falar de uma coisa assim, todos os meus mentorados, todo mundo que passou por mentoria comigo, sabe a nossa cartilha. A gente vai falar amanhã da cultura de PPPO. É fantástica, uma metodologia incrível que vai te ajudar demais a fazer o teu time estar mais próximo da sua meta. A cultura de PPPO, não perca o episódio de amanhã que estará incrível, eu tenho certeza que você vai chegar a botar em prática no mesmo dia no teu negócio e você já vai perceber o resultado, tá bom? Pessoal, obrigado por me acompanhar, até amanhã, até o nosso próximo episódio. Grande abraço!